Olá, docentes, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos aqui começando mais uma TPC e a nossa pauta de hoje será em como nós, docentes, podemos motivar e engajar nossos estudantes para o SARESP, que será nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Sabemos o quanto a pandemia afetou nossas vidas e principalmente nossos estudantes. Crianças e adolescentes foram privados do contato social e da rotina dos estudos. A escola física, ela abriu mão das suas atividades e atribuições e mergulhou no mundo virtual, até então desconhecido ou não tão usual para ela. Entramos num ambiente onde a tecnologia se apropriou dos aprendizados, tornando mais dinâmicas e usuais as ferramentas tecnológicas. Por outro lado, a mudança tecnológica não foi capaz e não será o suficiente para criar laços afetivos e diálogos construtivos com a presença do ser humano. Diante desse cenário desafiador, não podemos perder o horizonte que as avaliações da aprendizagem, tanto as externas quanto as internas, apontam na busca por soluções para as dificuldades ao longo do percurso formativo dos estudantes. Para identificarmos em quais níveis de proficiência que nossos estudantes se encontram. Nesse sentido, a aplicação das avaliações do SARESP 2022 são fundamentais para termos um diagnóstico efetivo do contexto das aprendizagens estudantis da nossa rede estadual da educação de São Paulo. Algumas ações que nós podemos aí estar propiciando para apoiar tanto os estudantes quanto os professores para um bom desempenho nas avaliações do SARESP. Vamos pensar, antes das avaliações, que os professores podem estar contribuindo para isso. Mobilizar os estudantes do Grêmio, onde eles apoiem nessa mobilização em ações de engajamento do SARESP. Um diálogo com os estudantes sobre a importância do SARESP como instrumento de verificação de aprendizagem, sempre pensando na linguagem de cada segmento, se for anos iniciais, ou anos finais, ou ensino médio. Sempre passar uma tranquilidade, serenidade, bem como explicar como se dará o processo das avaliações no dia. Disponibilizar um cronograma com as datas e os horários, as dúvidas que podem surgir, bem como os aplicadores que irão estar junto com eles naqueles 2 dias. Explicar que não será o seu professor da escola que irá aplicar, e sim um outro docente de outra escola. O respeito sempre deve prevalecer para se ter um bom clima escolar, principalmente nesse momento. Essa socialização da organização, esse diálogo com os estudantes, trará segurança e mostrará a importância desse momento para eles. Pensando ali, então, durante a aplicação das avaliações. Os professores das turmas que participarão do SARESP, eles podem estar por perto para trazer mais segurança e confiança nesse momento. A organização com as salas, os corredores, os cartazes, com informações das classes onde eles irão. Materiais que podem ser utilizados caso os estudantes não tenham trazido. Lápis, borracha, caneta. Sempre que possível, ir lá dar uma observada no andamento das avaliações, né? Se algum professor necessita de um apoio. Bom, aqui a gente tem aí algumas ações que a gente pode estar adotando, aplicando antes, né, aí das avaliações e até durante a aplicação das avaliações do SARESP. É com você. Olá, professores, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje fazendo parzinho aqui com a minha companheira Ariana, né, Ariana? Então, vamos lá. Então, agora, a Ariana, ela levantou vários pontos, assim, bastante importantes, né, as orientações que a Ariana aqui deu, e que a gente deve levar realmente em consideração. E agora, olhando um pouco mais para a especificidade dos anos iniciais, nós chamaremos aí a atenção, né, para esse segmento, né, que os maiores já têm uma certa autonomia e os pequenos precisam desse nosso apoio.
que bem sabe já os professores com relação a isso, mas só apenas aqui reforçando. Então, com as turmas aí, gente, dos segundos anos, que a prova ela censitária, né? Então, todos farão a prova no segundo ano, dos anos iniciais, e o terceiro ano, terceiro aninho, será de forma amostral. Este ano teve uma inversão aí, que geralmente aconteceu o contrário. Era a censitária para o terceiro ano e a amostral para os segundos anos. Então, este ano então, será censitário para os segundos aninhos. Então, o que acontece aí no ambiente escolar? Existe a troca de professores, que é interna, né, com relação a esses 2 anos, com segundos e terceiros anos. Então, essa troca acontece de forma tranquila, aí, né, com vocês, professores, né, já com o quinto ano, já que são com os professores das escolas da proximidades, né, que vocês fazem isso, que os professores se inscrevem para fazer essa aplicação, isso no quinto ano. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, que é a parte, né, do cronograma, que inclusive a Ariana comentou aqui para vocês, né, que nós faremos no dia 30, né, deste mês e no dia 1º de dezembro. Então, no dia 30, como está colocado aqui para vocês, será língua portuguesa e matemática, né? Aí fala da troca dos professores, como eu já mencionei, do segundo e do terceiro dentro da própria escola, e dos demais anos, como também aqui já chama a atenção dos demais anos, né? Do quinto, do nono ano, do ensino fundamental, e também do terceiro ano do ensino médio. O que a gente tem de novidade para esse ano é que existe um intervalo aí para as turmas menores, né? Dos segundos e terceiros anos. Teremos também a prova de ciências da natureza, né? E o questionário aí que eles responderão, né? Que será do quinto, nono, né? E o terceiro ano do ensino médio. E no dia 1º, que vai ser a língua inglesa, né? Que também vai ser de forma amostral e vai ser digital. E temos também no quinto, que será o quinto, nono e o terceiro ano do ensino médio. Então, seguindo aqui com a apresentação. Bom, e aqui, gente, né, no caso, né, eu estou só olhando aqui para ver se eu não esqueci nada para passar para vocês. Como eu já falei, o que a gente tem de novidade para esse ano, só reforçando, é para os pequenos, dos segundos e terceiro anos, que vai ter um intervalo de 15 minutos aí. Então, aqui mostra bem esse slide, né, a apresentação aqui, né, as áreas de conhecimento que serão trabalhadas, né, no caso da língua portuguesa, são 2 questões com respostas construídas e as 16 questões de múltipla escolha. Então, nós teremos o primeiro momento aqui, 30 minutos, né, para fazer essas 2 questões, respostas construídas, e o restante do tempo, 70 minutos, para responder as 16 questões de múltipla escolha. E aqui consta esse intervalo, mas como só reforçando, que é para os segundos e terceiros aninhos, tá bom? Depois desse intervalo, nós teremos a prova de matemática, isso no mesmo dia, tá? Que também conta com 2 questões com respostas construídas, né, que vai levar em torno de 30 minutos, e depois as 16 questões de múltipla escolha, que vai levar um tempo maior, por ser 16 questões, né, são 65 minutos, tá? Então, o total de aplicação da prova vai ser de 3 horas e 30 minutos, tá? Eu não sei, Ariana, se você perceber que ficou algo que eu deixei de explicar direito, você, por favor, você intervenha, tá bom? Tá? Então, gente, o resultado, a gente está chamando bastante atenção para o cronograma de aplicação, para a duração aí dessa aplicação. Por quê? Porque o resultado dessas aplicações é de suma importância aqui para nós, porque para as ações de planejamento pedagógico da rede. Então, com todo esse movimento, com o resultado que a gente vai obter disso tudo, é que isso gera, né, políticas públicas. Então, por isso que é bastante importante a gente ter essa preocupação, como a Mariana colocou, tem o antes, tem o durante e tem o depois, né, Ariana? Então, a gente está focando bastante aqui para o antes, né, da realização dessas provas, e depois, no
esse movimento muito importante a organização da escola, de como a gente recebe os nossos estudantes, sejam os pequenininhos como os maiores, isso é muito importante, né? Mostrar para eles que é de suma importância a realização dessas avaliações, não só para a escola, gente, mas para toda a rede, porque, como eu já falei, gera políticas públicas e no sentido da gente, até mesmo as formações que são investidas aí nas APPCs, que a própria IFAP tem investido nas formações, nas inúmeras formações que a gente tem visto aí. Então, é para melhorar o nosso trabalho na sala de aula e, é lógico, o objetivo maior são a aprendizagem dos nossos estudantes. Bom? Então, como eu já comentei, que a prova do segundo e terceiro anos, né, de anos anteriores, eles sempre fizeram, né, gente? Mas como hoje, nesse momento, no 2022, no terceiro ano, ela será amostral e o segundo ano será censitária, então vocês devem estar se perguntando, mas como serão essas questões de resposta construída? É lógico que a gente não sabe, né? Mas o que a gente pode adiantar para vocês, já de provas realizadas em anos anteriores, no caso, quais seriam essas questões? Primeiro, só lembrando você, gente, que a escrita do nome ela já entra como uma questão, ela é avaliada. Então, é importante que as crianças coloquem o nome completo na prova, porque em anos anteriores era um item que já contava como uma questão a ser, né, observada e pontuada, e tirando os pequenininhos, né, dessa observação, os maiores, gente, é importante também que os meninos aí, tanto do quinto ano, do nono ano, mesmo do ensino médio, coloquem o nome completo na avaliação, porque eu já tive experiência de aplicar a prova para os maiores do ensino médio e o menino colocar simplesmente o primeiro nome. Por que não escrever o nome completo? É muito importante, é uma avaliação, faz mostrar a eles que existe uma importância grande nesse trabalho e o nome é a nossa identidade, né? Fazer com que eles percebam isso. Isso é fundamental. Então, voltando aqui na observação com os pequenininhos, pelo menos em anos anteriores, a questão do nome já é um dos itens a serem avaliados. Bom, o que mais que a gente pode estar resgatando aí das questões com a resposta construída? Lista de palavras, que vocês trabalham isso o ano inteiro, né? Que mais? São trechos também que eles são colocados para se avaliar a segmentação, a escrita, né, a própria escrita cursiva, a manuscrita, né, que muitos também se referem a ela, mas a pontuação, né, escrita de bilhetes ou de convites, cartas, enfim, são algumas das sugestões de questões aí com respostas construídas que a gente está trazendo aqui para vocês. E na produção de texto aí, seja no caso da escrita de um bilhete, da construção de um convite, ou mesmo de uma carta, no caso, né, que no passado se cobrou muito da carta do leitor, carta de opinião, enfim, para o quinto ano, o que é analisado, gente? O próprio gênero, né, está dentro do gênero, se trabalha coesão e coerência, a parte da pontuação, da ortografia, e isso já está claro. Então, quem trabalha já com material do aprender sempre, e do currículo em ação, os professores não terão problema, né? E estarão muito mais tranquilos e acompanhando, vamos dizer assim, essa avaliação e os nossos estudantes também, porque tudo aquilo que foi trabalhado durante o ano será cobrado, né, nessa avaliação do SAREC. Né? Então, quem trabalhou com currículo pode ficar preocupado que será uma avaliação tranquila para os nossos estudantes aí, né? E com certeza terão êxitos nessa realização. Bom, com relação a isso, eu falei com relação à língua portuguesa e com matemática. No caso da matemática também, gente, isso eu estou falando, sempre vou lembrando para os menores, tá? Para as crianças aí dos anos iniciais. No caso, com relação às questões construídas
com relação à matemática é a escrita de números, né? O que essas crianças compreendem sobre o sistema de numeração decimal, sobre as situações, problemas, né, do campo aditivo ou multiplicativo também. Eu estou falando tudo isso de exemplos de questões, sabe, anteriores que foram colocadas aí no SAREP, tá bom? Só para vocês ficarem mais preocupados, e aquilo que de repente vocês podem estar podendo, nesses poucos dias que nos restam aí, tá retomando, é interessante, até para ficar um pouco mais, deixá-los um pouco mais tranquilos com relação a essas questões, tá bom? Mas nada, como eu já disse, quem trabalha com material da secretaria não terá problema, não, e as crianças também não ficarão ansiosas em realizar essas atividades aí. Bom, então, gente, o cuidado com com esse planejamento, né, na realização dessas avaliações, deixar um ambiente tranquilo, recebê-los, como sempre vocês têm feito muito bem, né? E também no dia da aplicação da prova, tem esse cuidado de estar recepcionando, né, preparando um lanchinho aí especial que ninguém também fala de barriga vazia, não é mesmo, Mariana? A gente tem esse cuidado na escola, como vocês, a gente sabe que vocês fazem isso com muito carinho, e a gente conta com o bom trabalho de todos vocês. Não é mesmo, Mariana? Você quer colocar mais alguma coisa? É isso mesmo, tá, Neuci? Toda essa parte dessa organização é de extrema importância para um bom andamento no dia dessa avaliação do SARESP. Sempre pensando, trabalhar um pouquinho essa motivação antes, né, uns dias antes, explicar com eles, desde os pequenininhos até o Fundamental 2, indo para o ensino médio, essa organização, e porque traz segurança, né? Quando está organizado, eles têm esse entendimento, traz bastante segurança para eles e calmaria também. Então, a gente agradece a todos, né? E desejamos uma ótima prova, que todos aí tenham responsabilidade, todos tenham calmaria, principalmente, né? E com certeza vai ser uma boa prova para todos. Merci? É isso aí, né, Ariana? Então, é o que nós desejamos, né, enquanto equipe aqui, que todos tenham um excelente, né, trabalho aí, um planejamento na realização dessas avaliações. E até breve. Tchau.